Biologia, aula 3, parte 2. Continuação da aula de genética, só que hoje o assunto será heredograma ou árvore genealógica. A genética ela trabalha com símbolos também, e esse símbolo é universal, tá bom? Sempre que tiver uma bolinha, é a mulher. Um quadradinho é o homem. Quando eles estiverem pintados, significa que eles foram afetados. Quando vem uma bolinha, um quadradinho e um pauzinho no meio, significa casamento. Se vier dois pauzinhos no meio, significa casamento consanguíneo, ok? Entre parentes próximos. Quando eles vierem ligados, mas pendurados, ao invés de ligado entre si, então eles são irmãos, ok? E vocês vão ver vários outros símbolos em sala de aula. Esses são apenas alguns dos símbolos internacionais e agora nós vamos ver como resolver com um exemplo que eu vou passar para vocês. Esse é o exemplo e agora como faz isso aí? Antes de começar a explicar o exercício, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei aí no slide de vocês, ó. Exemplo, vamos utilizar para cor de pele, tá? Essa 3 não é pintada, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se é cor de pele, eu só tenho dois tipos de pele, né? Ou vai ser normal, ou vai ser albino, né? O albino é o afetado, então vai ser os pintadinhos. Os normais são em branco e o albino sempre, em qualquer questão que vocês fizerem, o albino sempre vai ser pintadinho, ok? Então, se o albino é pintadinho, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual a letrinha. Quem é o dominante? O dominante é normal. Vocês têm que saber o seguinte, sempre que eu tiver albino e normal, sempre o normal significa que tem melanina. Se tem melanina, altera a cor, então automaticamente ele é o dominante. E todas as questões que tiver albino, já pode colocar logo ele como recessivo. Todas. Ok? Então, vamos lá. Então, o que é mais fácil preencher? Os albinos, né? Que só tem um tipo de alelo. Então, ó, em todos os lugares onde tem albinismo, eu vou preencher aqui, ó. Azinhazinho, o 1. Qual o próximo? O 4, azinhazinho. Depois vem o 7, azinhazinho. E depois o 12, azinhazinho. Então, eu já sei que todos os outros vão ser azão, vão ser normais. Resta saber se é homozigoto ou se é híbrido, heterozigoto. Ok? Bom, agora é só achar os normais, se eles vão ser homozigotos ou se vão ser híbridos, heterozigotos. Agora é só preencher. Qual é o mais fácil? Eu vou preencher primeiro pelo mais fácil. Olha só. A família 12, eu posso começar por ela? Posso, só que são 3 pessoas, né? Então, ó, se a mãe é azinhazinho e o pai é azão, é normal, e a filha também nasceu normal, significa o quê, ó? Eu já sei automaticamente, ó, eu já sei que a mãe ela só tem esse, então ela tem que doar o azinho para ele. Mas vamos supor que eu não soubesse, como é que eu vou resolver? Eu vou cruzar aqui, ó. Vou cruzar aqui, certo? O que é a mãe? Azinho. E o pai é azão. Esse pai, ele pode ser 2 probabilidades, né? E já que a filha é normal, esse pai, ó, a mãe continua azinho, mas o pai ele pode ser tanto azão, como ele pode ser azão, ok? Agora é só cruzar, ó. Esse tipo de cruzamento vocês têm que treinar bastante para quando pegar uma questão lá na frente, vocês só de olhar já sabem a resposta. Azão, zinzinho. Ó, eu falo zinzinho, lim, tá? É só para não ficar azão, elão, elizão, ok? Então, aqui embaixo, ó, azão, todos vão ser azão. Tá, então, ó, qual vai ser o genótipo do pai e do filho? Ó? O pai, ele tanto pode ser esse como pode ser esse. Nos 2 casos, ele tem filhos normais. Mas o filho normal dele só pode ser o híbrido. Então, automaticamente, o 14 vai ser híbrido. Esse 13, quando eu não sei com certeza, ele pode ser um ou outro, ele vai ser indeterminado. Ou seja, aí eu coloco interrogação. Ok? Então, eu não sei se o genótipo que são as letrinhas, se o genótipo vai ser híbrido ou se vai ser homozigoto. Beleza? Preenchi essa família aqui, 12, 13, 14.
No finalzinho eu explico sobre a numeração, tá? Agora vamos para qual? Essa daqui, ó. Sempre vocês escolham, quanto mais tiver pintadinho na árvore, mais fácil de resolver. Olha, o caso é o mesmo desse, ó. O pai e a mãe. O pai e a mãe. E tiveram, só que aqui eles tiveram um filho albino. Então, nesse caso aqui, ó, a mãe é essa, né? Mas eles tiveram filho albino, ó. Se o pai fosse esse, não dava para ter filho albino. Então, automaticamente, o pai tem que ser esse aqui. Então, eu já sei que a mãe tem que ser essa ali. Então, a mãe é híbrida, senão não teria o filho albino. Então, a família ali vai ser essa, ó. Esse vai ser o pai, ó, o número 1. Essa aqui vai ser a mãe, o número 2. E esse aqui, ó, é o número 7. E o 5 e o 6? Ó, para ser normal, eles só podem ter filhos com esse genótipo. Então, automaticamente, o 5 e o 6 serão híbridos. Ó, qual o próximo agora? Ixi, tá na cara, ó. O 7 e o 8 também tem um filho com o genótipo, que já está preenchido, ó, já está preenchido. Então, automaticamente, a mesma coisa que aconteceu com o 1 e o 2 vai acontecer aqui com o 7, o 8 e o 12. Então, o pai vai ser também híbrido. E os filhos, como o pai 7 e 8 são iguais aos pais 1 e 2, ó, zinzin com zinzão, zinzin com zãozinho, então automaticamente o 10 e o 11 também vão ser dessa mesma família, ó. Ali, ó, tá vendo? Ó, a mãe, o 12 é esse. Opa, desculpa. A mãe, o 7. Aliás, o pai, né? O pai, o 7. Quadradinho é homem. O pai, o 7 é esse. E a mãe, híbrida. Então, eles só podem ter filhos normais híbridos. Então, tanto 10 quanto 11 são híbridos. Qual que falta preencher? O 3 e o 9. Ó, nesse caso aqui, eles não têm filhos pintados, albinos, né? Mas não quer dizer que eles não possam ter. Eles podem ter mais 2 filhos aí e vir um albino. Então, você tem que ir pelo que você tem aqui e pelas probabilidades que possam acontecer. E só pode preencher se tiver certeza. Então, de novo, ó, esse daqui dá para preencher tudo, ó. No caso aqui do 4, a mãe é azim, certo? O pai, eu não sei. Mas eles tiveram filhos normais. Então, ó, a mãe sendo essa, nos dois casos, o pai sendo esse ou o pai sendo esse, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no 14. Ó, os filhos obrigatoriamente têm que ser híbrido. Então, eu sei que o 9 é híbrido. E o pai? Não, o pai eu não sei, porque ele não tem filho pintadinho, então não dá para ter certeza. O azinho ele herdou da mãe, ó. E o azão do pai. Mas aí o pai também pode ser azão. Então, no caso do 3, indefinido, determinado, eu também não sei. Pronto, preenchi a árvore, ok? Então, aí, ó, terminamos a árvore, certo? Depois que você preenche a árvore, aí o professor ele pode fazer qualquer pergunta relacionada a ela. Aí você pode responder, mas para responder você tem que primeiro preencher. E preenche tipo sudoku, ó. Preenche primeiro os mais fáceis. Onde tiver mais fácil, eu preencho primeiro. Não precisa ter uma sequência. Aqui eu posso... Tem primeiro o seguinte, ó. A árvore, ela vai vir preenchida dessa forma. 1, 2, 3, 4... Direto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando ela tá assim, então tudo bem. Você só identificar, número 1, o genótipo é azinho. O fenótipo é albino. O número 10, o seu genótipo, que é a letrinha, é azão. E o seu fenótipo, se ele é azão, ele é normal. Beleza? Ou ainda pode acontecer o seguinte, ó. Se eu perguntar qual o genótipo é a letrinha, do avô materno de 14. Então, você vai em 14, avô materno. Materno é do lado da mãe. Avô é o pai da mãe. Quem é o pai da mãe? O 7. Qual o genótipo de 7? Azinho. Pode fazer um monte de perguntas, tá bom? Então, o importante é preencher a árvore e depois achar a resposta. Ainda pode acontecer o seguinte, ó. A árvore genealógica, ela pode ser preenchida por geração, ó. Isso aqui são os bisavós dele, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma geração. Aqui já os filhos dele já é a segunda geração. Os filhos desses filhos são a terceira geração. E os filhos desses filhos, a quarta geração. Então, a árvore ela pode vir preenchida dessa forma, ó. Primeira geração. Aqui no 5. Segunda geração. Aqui no 10. Terceira geração.
E aqui no 14, quarta geração. Mas quando ela vier preenchida assim, ó, aí a numeração não é essa de azul, não. A numeração vai ser essa que eu vou colocar de verde. Na geração 1, esse aqui vai ser o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Beleza, não mudou nada. Só que na geração 2, 3 e 4 também vai ser seguida assim. Ó, no lugar de 5 vai ser 1, aqui vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4 e esse vai ser o 5. O 10 também começa assim, ó. Na geração 3, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. E na geração 4 só tem 1. O 14 vai ser 1. Aí se fosse para perguntar, se a resposta fosse o número 1, então seria assim, ó. Ou melhor aqui, ó. Qual o genótipo do avô materno de 14? Aí seria o 7, né? Então, ali a resposta seria só o 7. Se fosse por geração, ao invés de botar 7, você ia botar o quê? A resposta seria o quê? Segunda geração. E o númerozinho, ao invés de 7, 3. Ok? Agora vamos para as questões. Questão 1. Eu coloquei 2 questões aí. Agora vamos preencher primeiro a questão 1. A questão 1 é essa aqui, ó. O heredograma abaixo refere-se a uma doença condicionada por um único par de alelo. E ele quer saber quais são os heterozigotos obrigatoriamente. Então, o que der interrogação não vale. Ok? Então, resolvendo, eu vim aqui, ó, eu coloquei, ó. A doença é condicionada por um único par de alelo. E ele quer saber quais são os híbridos. Então, eu tenho aí, ó, eu tenho sem ser pintado e tenho os pintadinhos, certo? Então, para eu saber, como ele fala que essa doença, ela condiciona um único par de alelos, que estão pintadinhos, que ele fala, é o único par de alelos, significa que pode ser ou azão ou azão-azinho. Um único par de alelo quer dizer, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Então, depende de como você vai preencher a árvore genealógica. Então, tem que identificar. Como ele não falou que é albinismo, então vamos identificar. Olha só. Esse casal, um tem a doença e o outro é saudável. Então, ó, de um pai normal, de um pai com a doença e uma mãe normal, nasceu o filho normal e com a doença. Se eu colocar esse aqui, azão, e esse aqui também pode ser azão, não pode, porque esse aqui pode carregar o azinho. Certo? Então, automaticamente, esses aqui também vão ser recessivos. Certo? Porque senão, o que ia acontecer? Ó? Vamos colocar o exemplo aqui. Ó. Se o recessivo fosse esse, se esse aqui fosse azinho, o que aconteceria? Ó? Azinho, e o outro é normal, igual aquela árvore lá. Vamos botar outro exemplo. Azinho e o outro normal, só que vamos botar esse aqui azão e esse azão, para você ver lá. Então, eu vou preencher primeiro, depois eu vou lá, ó. Azão-azinho, zinzinho. Aqui, todos híbridos. Todos híbridos. De novo, vocês cruzem em casa. Fala que estão aprendendo genética, vamos cruzar. Bom, então, o que acontece aqui, ó? Se um desses dois fossem azinho e o outro azão, o que aconteceria aqui? Ó? Aqui todos seriam híbridos, então não daria para ter filhos dos dois tipos. Por isso que, obrigatoriamente, nesse caso, o pintadinho é azinho. Então, os normais, o 2, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9, resta saber se é híbrido ou não. Agora, preencher, ó. Vamos usar isso aqui para preencher. Ó. O pai tem a doença, a mãe é normal. Nasceu um filho com a doença e o outro normal também. Agora resta saber qual é o híbrido, ó. Então significa o quê? Se nasceu com a doença, esse aqui não nasce com a doença. Então, obrigatoriamente, o pai tem que ser azão-azinho, ó. Aliás, a mãe tem que ser azão-azinho. Então, esse vai ser o casal, ó. Senão não nasceria esse filho aqui, ó. Ele tem que pegar um do pai e um da mãe. Ok? E o 6? Então, se esse aqui é o pai, esse aqui é o pai, essa aqui é a mãe, então, ó, ele só tem filhos híbridos, então o 6 obrigatoriamente é híbrido. Se não tiver certeza, coloca a interrogação. A mesma coisa acontece aqui, ó. A mesma coisa da questão anterior, do exemplo que eu fiz, ó. Nesse caso aqui, eles tiveram filhos normais.
certo? Então, vamos preencher esse aqui que é mais fácil. Lembre-se, ó, sempre que tiver o pintadinho, ele é mais fácil. Como esse aqui não tem, os filhos são normais, então fica mais um pouquinho complicado. Então, vamos preencher esse aqui que não tem filho. Vai ter esses dois aqui, ó. Será que é mais fácil? Não, ó, já tenho preenchido aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Se o pai aqui é azinho, então eu já tenho aqui, ó, azinho. A mãe, ela é normal, mas só tiveram filhos normais. Mas eles podem vir a ter filhos doentes. Pode ter mais 2 filhos. Esse aí, ele, por enquanto, tem 2 filhos se vier um doente. Então, só pode botar se tiver certeza. Então, ó, o pai é esse. Se a mãe for híbrido, então eles podem ter filhos normais e azinho. E com a doença. Se a mãe, número 4 lá, ó, for essa, aliás, o pai foi esse aqui, o número 3, e a mãe, número 4, foi essa, eles só podem ter filhos normais híbridos. Então, independente do pai, aliás, no caso aqui da mãe, número 4, se a mãe for essa ou se a mãe for essa, os filhos normais vão ser híbridos. Então, o 7 e o 8 é híbrido. E a mãe pode ser azão ou pode ser azinho, porque eu não sei se ela vai ter mais filhos, então a mãe é uma interrogação. Agora aqui, ó, o 9 e o 10. Eu já tenho os pais, então vamos cruzar os pais, já que eles não estão aqui. E é bom que eu não fiz esse cruzamento ainda para vocês, ó. Híbrido, azinho, com híbrido, azinho. Então, desce o azão, vem o azão. Vem o azão, desce o azinho. Sempre dominante na frente, vem o azão, vem o azinho. E zinzinho. Olha só, esse casal híbrido, ele pode ter todos os tipos de filho. Então, só que aqui eles tiveram um filho azinho. Ele quer saber o normal. Qual o genótipo do normal? O azinho aqui, tá vendo? O normal pode ser esse ou pode ser esse. Posso preencher o 9? Não. Pronto, preenchi a árvore. Preenchi a árvore. Agora, sempre que eu resolver a questão, eu volto lá para saber qual a pergunta. Então, ó, na verdade, a pergunta são alternativas, né? Quais foram? Primeiro vamos responder aqui. Quais foram os híbridos? Ele quer saber, a pergunta é, quais são os heterozigotos? Heterozigotos são os híbridos. Então, agora é só responder, ó. Quais são? O 2, vamos lá, o 4 não é, então o 5 também não, o 6, né, azinho, o 7 também é azinho, o 8 também é híbrido, e só, né, termina aí no 8. Então, vamos lá no computador ver qual a alternativa, né, 2, 6, 7 e 8. Vamos lá ver. Então, a alternativa que dá certo aqui é a letra E. Questão 2. Então, para finalizar agora, vamos ver questões com polidactília. Polidactília? Polidactília? Você já ouviu falar em polidactília? Polidactília são pessoas que têm vários dedos além do normal. Ou um dedo ou mais além do normal. Então, polidactília são pessoas que têm, vamos supor, em cada mão 6 dedos, ou 7, ou na mão, ou no pé, tá? Olha a imagem aí para vocês. Viram? Então, isso aí a gente chama de afetado. Então, são polidactílios. E os polidactílios, eles são dominantes. Só que nesse caso dessa questão, eu coloquei aqui justamente para vocês saberem. Sempre que tiver polidactília, já saibam que vai ser o pesão. Apesar dele ser dominante, a letra que se usa é a dele, ok? Vocês vão ver que tem outras questões também. Mas o que acontece aqui, ó? Só que a letra é de menos, porque nas questões eles perguntam mais o resultado, tá bom? Então, ele fala que polidactília são os afetados, então eu já sei que esses aqui vão ser os polidactílios. E os brancos são os normais. Esse aqui já sei que são normais. Polidactílios. Ok? Então, se esses aqui são os polidactílios, opa, já pesão, então, faz de conta que você não sabe ainda. O que você vai resolver aqui, ó? Esses aqui, no caso, eles vão ser os afetados. Então, assim, ó, todos esses afetados aqui, essa árvore ela não tem número, não é isso na questão? Mas eu já achei que esses aqui são os que são afetados. Então, assim, ó, eles são polidactílios, então automaticamente eles vão carregar
o P maiúsculo. Olha só. Como que eu sei isso? Porque olha só, se esse aqui fosse Pzinho, o que aconteceria? Se o polidactílio fosse recessivo, o que ia acontecer? O filho normal também teria que ser Pzinho. Porque não daria para fazer esse aqui e sair o normal. Ok? Então, por isso que nesse caso aqui, ó, eles têm que ser, não pode ser o recessivo. Ele tem que ser dominante. Tá? É um pouquinho complicado, vocês vão tirar a dúvida em sala melhor, mas é isso que acontece. Então, sempre que tiver polidactílio, você já pode colocar o Pzão onde tiver pintadinho. Sempre, todas as questões. Então, ó, se eles são pintadinhos, têm dedos a mais, e tiveram filhos normais, então, automaticamente, para esse aí ter filho normal, ele tem que ser diferente. Então, ele vai ter que ser híbrido. Quer ver, ó? Vai dar Pzão, Pzinho, Pzão, e Pzinho. Então, nesse caso aqui, ó, para ele ter filho diferente, já pode preencher. Ele tem que ser híbrido, senão não nasceria esse filho. E esse filho aqui, ó, se esse aqui é polidactílio, então quer dizer o seguinte, que ele carrega a recessividade, então o normal agora vai ser o recessivo. Então, ó, todos os normaizinhos são recessivos. Se eu preencher, ó, se você for direto no casal polidáctilo, se tiver isso em qualquer questão, vinha direto nesse, sempre. Que resolveu isso aqui, você resolve a árvore toda. Ó, se o polidáctilo é híbrido, então todos os polidáctilos vão ser híbridos. Já preenchi. E os normais? O normal é Pzinho. Então, o que vai acontecer? Não pode ser Pzão. Porque, ó, se esse aqui é Pzinho e tiver filhos normais, vamos cruzar esse aqui, ó. Pzão, com Pzinho, não é isso? O normal não é Pzinho? Então, onde tiver Pzinho, quer ver se não vai dar isso, ó? Pzão, Pzinho, Pzão, Então, para ser normal, ó, aqui não é polidáctilo, então, nesse caso aqui, os normais sempre vão ser zinzinho. Então, independente, sempre que tiver polidáctilo, já sei que esse aqui é o híbrido, e os normais vão ser tudo recessivo. Agora, o normal é que é recessivo. Beleza? Olha, foi mais rápido do que a outra. Por quê? Porque eu vim primeiro na família polidáctilos. Se tiver isso na árvore, é beleza. Agora, quando não tiver, se for polidáctilo, você já sabe. Sempre ele vai ser o Pzão. Resta saber o restante. Pronto, preenchi a árvore. Ó, então, só que a pergunta é o seguinte, ó. A letra A. Os indivíduos afetados sempre são homozigotos? Os indivíduos afetados vão ser homozigotos? Vão ser homozigotos? Não. Então, a letra A está errada. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. A letra B. Os indivíduos normais sempre serão heterozigotos, os normais? O que aconteceu com o normal, nesse caso? O normal, ele é Pzinho. Então, a letra B está errada. A letra C. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos? Pais normais. Cadê os pais normais? Ó, esses aqui são pais normais. Eles originaram homozigoto recessivo? Sim, ó, homozigoto e são recessivos. Então, nesse caso aqui, os normais são homozigoto recessivo. Então, a letra C está correta. Vamos ver o restante. Letra D. Pais normais originam indivíduos heterozigotos? Não, se ele é homozigoto recessivo, então a letra D está errada. E a letra E, os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos dois sexos? Ou é macho ou é fêmea? Não, porque aqui tem um casal de indivíduo heterozigoto, né? Então ele pode ser macho ou pode ser fêmea. Então a letra E está errada. Qual é a letra certa? Letra C. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, gente. Acabou. A próxima aula vocês escolham aí o tema, tá bom? Oi, gente. Então, essa foi a aula de hoje. Um pouquinho de heredograma. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês quiserem uma próxima aula, é só vocês colocarem aí embaixo. Vocês preferem a parte de genética ou a parte de fisiologia humana, que é a matéria do terceiro ano, ok? Obrigado e espero que tenham curtido.